Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você enviou uma crítica ao meu posicionamento de não interferência na política, dizendo que o cristão não pode e não deve ser um isentão. Esse é um neologismo pejorativo usado contra os que não querem se envolver, e é uma versão moderna de ficar em cima do muro. Também serve para um partido acusar o outro, né? De não se engajar. E segundo você, citando os evangelhos, o cristão precisa ser sal da terra, e se ele for insípido, de que ele servirá? Precisa ser luz, e a luz foi feita para iluminar e não para ficar escondida. Para isso precisamos estar engajados para podermos servir de instrumento para Cristo. Fecha aspas, até aí suas palavras. Até aí tudo bem, mas eu pergunto, como o sal salga? Ele não pula do saleiro e entra em um combate com a sua salada, gritando palavras de ordem para o tomate ou marchando de braços dados com o pepino. Não, o sal não precisa agir para salgar, ele só precisa ser sal. Ele salga pela sua simples presença no alimento. Ele não ataca o alimento, ele não discute com o alimento, ele não briga com o alimento, ele não promove passeatas no seu prato de saladas. O fato de ele estar ali é suficiente para salgar. E a luz? A mesma coisa. Ela não age, ela é. Simples assim. Quando nós acendemos a luz no ambiente, as trevas fogem dela. O fato de o cristão estar no mundo é suficiente para conturbar e perturbar tudo, para desengrenar as engrenagens do mundo, para incomodar os incrédulos. Veja o próprio Senhor e os seus discípulos. Teriam eles se intrometido no governo desse mundo para mudar as coisas? Não! Você consegue imaginar Paulo, Pedro e os outros apóstolos encabeçando uma passeata ou gritando palavras de ordem de cima de uma carroça de som na sua época? Não! Eles apenas pregavam o evangelho buscando resgatar as pessoas para fora desse mundo condenado e não para mudar o mundo. Quantos já haviam tentado e quantos continuam tentando? Eu pergunto a você, funcionou tentar mudar o mundo? Não, o mundo hoje está muito melhor do que há 2000 anos? Não, também. A mesma pergunta, a mesma política, nós vamos chamar assim, política, né? De não interferência no mundo, foi a que os discípulos aprenderam de Jesus. Ele tinha vindo para apresentar o seu reino, e se os judeus o tivessem aceitado a esse reino e a ele, teria sido estabelecido o reino no mundo. Mas repare na passagem a seguir, o advérbio de tempo, agora, que é mencionado por Jesus no fim da sua jornada aqui. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, chamou a Jesus e disse-lhe, Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, Tu o dizes isso de ti mesmo, ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu, Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, Logo tu és rei? Jesus respondeu, Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18, 33, 37. Ora, se João Batista, o último profeta de Israel, e o próprio Jesus e os seus discípulos tinham anunciado a chegada do reino, é chegado a vós o reino de Deus, Lucas 10, 9, o que teria causado essa mudança para Jesus dizer, agora o meu reino não é daqui? Do ponto de vista de origem, fonte e poder, é evidente que nunca foi daqui, mas esta palavra agora revela que não poderiam esperar que o reino fosse estabelecido, considerando que seu rei havia sido rejeitado. Então agora o reino não está estabelecido aqui. Então você pode chamar Jesus e seus discípulos de isentões, se assim você quiser, por não terem movido uma palha para mudar o status quo do mundo. Mas a simples presença deles aqui foi sal e luz, e até hoje nós sentimos o seu sabor e somos iluminados por essa verdade.
O grande erro da cristandade foi achar que estavam aqui para mudar o mundo. E isso levou os cristãos a se instalarem confortavelmente no mesmo mundo onde está o trono de Satanás, o seu príncipe. Veja a passagem de Apocalipse. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negasse a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Apocalipse 2, de 12 a 13. Ao buscarem conquistar uma posição no mundo, os crentes precisaram ficar de braços dados com os incrédulos. E é isso que você vê hoje ao redor, cristãos querendo impor os seus governos, os seus costumes, as suas ideias, achando que o mundo é deles, não é do cristão o mundo. E nem o cristão é do mundo. Esse engano abrange toda a cristandade, adepta da teologia do pacto, que nega que Israel ainda venha a receber suas promessas concretizadas no futuro para reinar na terra. E essa teologia usurpa para si essas promessas, não sabendo distinguir igreja de Israel. Nas suas instruções finais aos discípulos, já tendo sido rejeitado pelos judeus, Jesus revelou isso. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. João 15, 18 a 19. Geralmente os que acusam cristãos que evitam se envolver, chamando-os de isentões, como você me chamou, são pessoas sempre prontas a protestar e adotar uma ação afirmativa, que costuma vestir a fantasia de quem está interessado no bem-estar do próximo, no fim das desigualdades, na busca por uma sociedade mais justa. Mas será que está mesmo? Numa entrevista com uma mulher moradora de uma comunidade, ela se queixou mais ou menos assim: as feministas estão sempre prontas a fazer protestos, manifestações, passeatas, mas quando uma mãe pobre tem um filho doente no hospital, nenhuma feminista vai lá ficar com a criança, para a mãe poder trabalhar. São senhoras católicas e evangélicas que costumam fazer esse trabalho. Fecha aspas. Pois é. Isso é o que significa ser luz e sal, em contraste com querer iluminar e salgar à força. Porque se você quiser mesmo ser o que é como cristão, ao invés de ficar com esse blá blá blá, tem muitas necessidades esperando por você, como essa que eu acabei de mencionar. Ou então crianças órfãs, o que você está fazendo por elas? Precisando de pais, crianças pobres precisando de comida, aleijados precisando de próteses. O que você procurou fazer nesse sentido? A lista de possibilidades é imensa. A questão é que a maioria dos não isentões são aqueles que escrevem cartas aos jornais dizendo, abre aspas, precisamos cuidar dos órfãos, precisamos alimentar a população, precisamos melhorar a saúde, fecha aspas. Ora, quando a pessoa usa da primeira pessoa, do plural, nós precisamos, ela claramente quer diluir a sua responsabilidade e jogá-la no colo de alguém, apenas esperando que o governo ou a sociedade como um todo faça isso, mas assumir a tarefa que é bom nem pensar, né? Não quer. Quer um exemplo do que é ser luz e sal? Você já chegou numa rodinha onde estavam contando piada suja e aí pararam de contar assim que você chegou, porque eles sabem que você é crente? Pois é, foi a sua presença ali. Você não disse nada, não bateu nos contadores da piada, não gritou com eles, não entrou com uma ação na justiça contra contarem piadas sobre a sua fé ou algo assim. Você simplesmente chegou, como o sal chega na comida e a luz chega no ambiente. Salgou e iluminou. Jesus não disse, vós precisais ser o sal da terra, vós precisais ser a luz do mundo. Ele disse, vós sois. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar, para nada mais resta, senão mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, de 13 a 16. Caberia perguntar aqui, quando é que o sal é insípido? E quando é que a luz fica escondida? Quanto mais você diluir o sódio, menor poder ele tem de salgar. Eu aprendi com a minha mãe que se uma comida ficar salgada demais, basta você jogar uns pedaços de batata crua dentro da panela para cozinhar por algum tempo, depois você tira as batatas porque elas vão absorver o sal. E a luz, quando é bloqueada? Quando qualquer objeto não transparente é colocado em frente a ela. Sempre que você se torna aliado de incrédulos na promoção do que acredita ser uma melhoria do mundo, é bem provável que estará convidando batatas para a sua panela e pessoas nada transparentes para bloquear a sua luz. Você conseguiria imaginar o Senhor ou algum de seus discípulos fazendo associação com incrédulos para buscar melhorar o mundo? Eu também não. Entrando num partido junto com Herodes? Não. Não vos prendais a um jugo desigual com infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, de 14 a 18. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.